Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus e Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus e Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Podes adorar a Deus, podes adorar a Deus, basta invocar seu nome, podes adorar a Deus. Aleluia, podes adorar a Deus.
Amém, amém, amém. Que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor aceite a sua consagração, que o Senhor receba a sua vida em louvor, em gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Podes adorar a Deus, vamos adorar a Deus, que nós possamos estar aqui adorando ao Senhor em todo o seu ser. Há algo que precisa adorar a Deus, e eu quero convidar você para que perceba que Ele nos vê, Ele nos abençoa, Ele nos salva. Também aproveite para dar o seu joinha, para curtir a nossa página, para abençoar aqui a Igreja da Aliança com o seu joinha, com a sua curtida, com a sua avaliação. Hoje a gente vai num dos textos mais complicados da Bíblia, né? Nós vamos ter a oportunidade aqui de ler esse texto em que nós ouvimos falar de um costume muito estranho, que é esta estratégia que Sara imaginou que poderia dar um filho para Abraão. O texto é o texto de Gênesis 16. Eu vou ler o texto com vocês e a gente vai fazendo a leitura do texto comentada. Ora, Sarai, aqui ela ainda chama Sarai, depois do capítulo 17 ela vai mudar o nome para Sara. Mulher de Abrão, aqui Abrão ainda chama Abrão, depois do capítulo 17, Deus vai mudar o nome de Sara e de Abraão. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer aqui, e essa é a primeira coisa mesmo, é que, embora a Bíblia demonstre, e embora a Bíblia conte estas histórias, ela não está determinando ou recomendando esse tipo de coisa. Essa é a primeira coisa que a gente precisa dizer, porque tem gente que lê esse texto e diz assim: a Bíblia está aqui dizendo isso e aquilo, olha só como esse livro é horrível, a Bíblia falando disso, o Abraão era bígamo, tinha ali 2 mulheres, e aí teve um filho com a Agar, e aí eles constituíram aqui uma família alternativa. Olha, nada disso é recomendado pela Bíblia. Tem gente que não entende a diferença entre um texto descritivo, um texto didático e um texto que é prescritivo. Então, eu vou explicar para você. A Bíblia tem histórias e descrições e didáticas que não são prescrições. Eu não sei se você entende a diferença entre esses termos, mas eu vou ensinar isso, porque eu ensinei isso para um irmão outro dia, e ele abriu os olhos assim: pastor, ninguém nunca tinha me explicado isto. Então eu vou explicar para você, porque se aquele irmão nunca ouviu falar, pode ser que você nunca tenha ouvido falar também. Nem todas as histórias da Bíblia, nem todos os textos da Bíblia são prescritivos. Não é para você seguir o que está lá, é para você aprender com aquilo que está sendo contado. Então, a Bíblia tem histórias que são didáticas, que são descrições a respeito daquilo que acontecia naquele tempo, daquilo que aquela pessoa fez. Mas isso não é uma prescrição. Prescrição é aquilo que o médico dá, né? A Vilda está dizendo ali: correu tudo bem na consulta, então você vai no médico. Graças a Deus que Mariana e Vilda estão aí fazendo suas consultas, e você também faz suas consultas no médico, né? Você vai lá no médico, o médico faz uma prescrição. Então, qual é a prescrição do médico? O médico vai lá e diz assim: tome esse comprimido 2 vezes ao dia. Isso é uma prescrição. Existem textos na Bíblia que são prescritivos, mas
a Bíblia também tem textos que não são prescrição, são descrições. Então, entende a diferença entre prescrição e descrição? Descrição é esse texto aqui. A Torá está contando, está descrevendo, está nos mostrando aqui o que aconteceu na vida de Abraão. Mas isso não é norma, isso não é prescrição, isso não é ordem do Senhor. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que saber separar as coisas, porque tem muita gente que pega a Bíblia e aí lê errado e lê um texto que é uma história, que é uma narrativa, que é uma descrição, como se essa história fosse uma prescrição. Nesse ponto eu gosto muito do apóstolo Paulo, que chega e diz assim, essa é a minha opinião, essa é a minha história, mas isso não é mandamento do Senhor. Paulo diz assim, o que é mandamento e o que não é. E aqui nesse caso específico, isso aqui não é mandamento de Deus. Tem alguns irmãos de outras igrejas, não vou aqui citar nome de igreja, não vamos aqui atacar, criticar a quem quer que seja, não é esse o nosso objetivo é que anunciar o Evangelho, mas tem outras pessoas de outras igrejas que pegam esse texto aqui e dizem que isto é descritivo. Não, eles dizem que isso é prescrição, que isso é uma orientação da Bíblia, uma orientação, portanto, de Deus. E aí eles dizem assim, a poligamia é permitida porque lá em Gênesis 16, Abraão tinha 2 mulheres. E assim como foi com Abraão e com Jacó, pode ser com qualquer um. É isto que eles ensinam, mas não é isto que a Bíblia diz. Então, as pessoas que dizem isto estão erradas. Eu vou dizer de novo, as pessoas que dizem isto estão erradas. Elas estão tomando o que é uma narrativa e uma descrição como se fosse uma orientação. E tem muita gente que lê a Bíblia assim, lê errado, está escrito isso e aquilo, então isso é uma narrativa, isso é uma orientação da Bíblia. Não, a narrativa e a descrição é para que você saiba que a Bíblia está dentro da história e que isto acontece dentro da história dos homens. Mas isso não é uma orientação do Senhor. Pelo contrário, você vai ver que este ato na vida de Abraão teve consequências na sua família, na sua descendência e na história da humanidade. Hoje, agora, os filhos de Abraão estão lá em guerra. Uma parte da descendência de Abraão está lá fazendo um genocídio numa outra parte da descendência de Abraão. São todos filhos de Abraão, povos que nasceram de Abraão. Deveriam viver em harmonia, em comunhão, mas não vivem, porque seguem a carne e seguem o pecado. E eu queria que você entenda aqui, isto, para que você entenda o tamanho do problema em que entrou Abraão, em que se meteu Sara, quando seguiu a vontade humana e a vontade da carne, como está dizendo ali a irmã, lembrando da carne. Então é importante você entender isso para que você entenda. Ela fala aí do uma só carne, que é o que Deus mandou lá no princípio, né? Deus mandou no princípio exatamente o contrário. A prescrição de Deus, a ordem de Deus, foi aquela que ele fez lá para o homem quando ele formou a mulher, lá em Gênesis 2. Mas de Gênesis 2 até Gênesis 16, Deus mudou de ideia? Não, Deus continua seguindo o mesmo princípio. O homem se torna uma só carne com a sua mulher, e eles se tornam uma só família, e assim é que está a bênção do Senhor. Mas o que é que os costumes dos homens construíram? Os costumes dos homens, a vontade da carne, construíram soluções para problemas que são humanos. E aqui eu vou falar da descrição e da narrativa. Assim como você consegue datar e colocar na história
a Guerra dos Reis de Gênesis 14, você também consegue datar e colocar na história o costume que a Sara está aqui adotando e que está recomendando para o seu marido. Este era um costume na época do Oriente Antigo. O comportamento de Sara estava errado, mas ele está lá no Código de Hammurabi. Faz parte dos costumes e das leis daquele tempo. Então, quando você vai olhar o Código de Hammurabi, quando você olha os registros arqueológicos e históricos do Oriente Antigo, o que você encontra? Você encontra este costume. O costume do marido ter filhos com a serva e os filhos da serva serem reconhecidos como filhos da senhora. É uma espécie de barriga de aluguel antes do tempo desse termo existir, mas isso já existia, previsto nos usos e nos costumes, e está lá no Código de Hammurabi, um dos códigos do Oriente Antigo. Então, por que eu estou falando isso? Porque esta história que está aqui na Bíblia, esta narrativa que está aqui na Bíblia, ela está aqui para que você, primeiro, saiba que a Bíblia é real e que ela acontece na história dos homens. Segundo, ela está aqui para que você aprenda com os erros alheios. Eu aqui quero fazer um comentário do Rabino Kaplan. O Rabino Kaplan estava ali ensinando seus talmidins, seus estudantes, a respeito do Talmud. E um deles falou assim: Rabino, Abraão teve 2 mulheres, e aí isso significa que Deus quer que a gente também tenha? E o Rabino, com a maior paciência, disse: Abraão não teve 2 mulheres, Abraão teve 2 problemas. E isto significa que essa história aí, o Rabino falando para o aluno, dá confusão desde o tempo de Abraão. Se você quiser confusão na sua casa, repita o erro de Abraão. Então aí está o ensinamento bem-humorado do Rabino, dizendo: você quer confusão? Repete o erro de Abraão. Mas se você não quer confusão, fique cada um com a sua mulher e fique em paz. Então eu queria que você guardasse essa história para você entender que a gente já começa dizendo essa história aqui do início, que ela existe porque Sara está seguindo o costume de seu tempo. Aqui eu lembro que alguém falou antes a respeito daquele episódio em que Abraão pede para Sara mentir e dizer que era sua irmã. Aqui a gente vê que é Sara quem pede para Abraão fazer alguma coisa que não é verdadeira. É Sara que aqui está pedindo que Abraão assuma um relacionamento que não é aprovado por Deus para ter uma solução para o problema dela, Sara. Então ela está dizendo: faz um filho na minha escrava, na minha serva, e eu vou tomar esse filho como se fosse meu. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. O que deve ter acontecido? A mulher deve ter falado, deve ter se gabado, deve ter, quem sabe até, jogado na cara de Sara: olha, você não conseguiu, eu consegui logo na primeira. E a Sara ficou furiosa. E ela foi em cima de Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. O Abraão deve ter pensado assim: mas o que eu fiz agora, né? Ele não fez nada, né? O Abraão só fez o que a mulher pediu. E aí a Sara continua: eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Agora ela botou Deus na história, Sara. Sara não lembrou de Deus antes, agora ela lembrou. Respondeu Abraão para Sara: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sara humilhou-a e ela fugiu da sua presença.
a mulher que estava grávida, a Agar, serva de Sara, fugiu da fúria da sua senhora. Fugiu de Sara porque Sara estava ali humilhando. Eu não sei se você percebeu, mas toda essa história é uma narrativa de injustiça. É uma narrativa de como os homens, seguindo a sua vontade, fazem aquilo que não é a vontade de Deus. De como os homens e as mulheres podem se tornar cativos do pecado e como um pecado gera outro pecado, um abismo gera outro abismo. Com aquela ideia brilhante que Sara teve, acabou a paz na sua casa, acabou a paz na sua vida, e ela agora está perseguindo uma mulher grávida. E humilhando, e ela foge. Para onde fugiu essa mulher? Para o deserto. A história podia ter acabado aqui, essa mulher podia ter morrido lá no deserto e Sara ficaria livre do problema e Abraão ficaria de novo na sua paz. Mas não era essa a vontade de Deus. E aqui eu vou dizer uma coisa para você. João Calvino escreve a respeito disso que, embora Deus permita que Sara caia no erro e que Abraão seja enredado no cativeiro do pecado, e aqui Calvino está dizendo uma coisa forte. Embora Deus permita que esta história entre na narrativa do patriarca e na história das nações e da humanidade, Deus não está ausente e ele não deixou de ser soberano. Eu quero que você entenda aqui isto porque isso vai ficar mais claro no texto logo a seguir. A mulher fugiu e ela está sozinha, grávida. Tendo achado o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor aqui com maiúscula, lembra, é aquela história de algum mediador entre Deus e os homens, porque o anjo do Senhor pode ser o próprio Cristo, o próprio Deus falando com a mulher, ou pode ser um anjo simplesmente. Mas aqui os biblistas vão dizer que esse anjo do Senhor é uma manifestação do próprio Deus. Para quem? Para Agar, a egípcia, serva de Sara, que vivia na casa de Abraão. Aqui a gente começa a entender que Agar cresceu no meio desse monte de confusões, mas ela conheceu o Senhor. O Senhor enviou seu anjo. O anjo do Senhor achou Agar junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Ela está indo em direção ao Egito, ela está fugindo para o sul, de onde ela veio. E disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? E ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob as suas mãos. Difícil essa ordem de Deus para Sara e para Agar e para Abraão. Não era difícil demais, não era possível entender isso. Você lê esse texto, não diz assim: peraí, está mandando voltar para lá, para a confusão. A mulher está fugindo para o Egito, para a casa dela, para a terra dela, onde ela era livre. E Deus está dizendo: volta para lá, para Sara, para Abraão. Só que a resposta seguinte é que dá a ela o sentido disso que Deus está pedindo. Porque disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência. É a mesma palavra que Deus disse para Abraão: multiplicarei a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho,
A quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na aflição. Ismael é a mesma coisa que Ishmael, a mesma coisa que Samuel. Só para você começar a pensar biblicamente, o que eu estou dizendo para você é que temos aqui na história bíblica, duas mulheres que viviam com homens bígamos. Eucana e Abraão. Eucana era casado com Penina e com Ana, e Ana não podia ter filhos. E Ana faz um voto ao Senhor, e quando nasce o menino, coloca o nome do menino de Samuel, Ishmael, que quer dizer Deus ouviu. Aqui a gente tem Abraão, que está lá vivendo com Agar e Sara. E ela coloca o nome do menino de Ismael, que quer dizer Deus ouviu. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se você ainda não entendeu essa história, é que Deus permitiu aquela confusão e permitiu a tribulação para que ele fizesse uma aliança com aquela mulher. Por isso que eu chamei a atenção para o que você leu. A aliança que Deus fez com Agar tem o mesmo termo da aliança que Deus fez com Abraão. Multiplicarei a tua descendência e será numerosa. Não poderá ser contada. E darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu, o Senhor acudiu à tua aflição. Você entende o que eu estou dizendo? Se você não entende, eu vou dizer de novo para você. Embora Isaac seja o filho da promessa, segundo a tradição israelita, segundo a tradição judaica, também Ismael é filho da aliança e da promessa. E quem está dizendo isso? É Deus, é Moisés, é a Torá, é Gênesis capítulo 16. Deus fez uma aliança com Agar e Deus pede que Agar dê o nome do filho de Ismael. E os ismaelitas deram origem aos povos árabes e os israelitas são descendentes de Isaac. Os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac são filhos de Abraão. Diz aqui o texto: ele será entre os homens como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Você lê esse texto aqui e fica impressionado com a profecia, com o poder de Deus? Porque eu já falei antes, eu vou falar de novo. Os hititas desapareceram, os fenícios desapareceram, os filisteus desapareceram, os cretenses desapareceram. Desapareceram mesmo, são civilizações que desapareceram. A civilização minoica desapareceu, a civilização lá dos filisteus desapareceu, não restou descendente, não restou vestígio. Desapareceram os fenícios da região, mas os descendentes de Abraão estão lá. E um dos descendentes de Abraão, de Ismael, está aqui. A mão dele contra todos e todos contra ele. E ele continua habitando fronteira aos seus irmãos. Passaram-se 3.000 anos e esta profecia, essa história continua presente. Porque é importante a gente dizer isso, não está presente só do lado de Isaac e dos israelitas, está presente também do lado de Ismael e dos ismaelitas e dos povos árabes. São filhos de Abraão e todos, debaixo da promessa do Senhor, de que terão muitos descendentes, de que habitarão naquela terra e de que estarão vivendo em fronteiras uns com os outros, com seus irmãos. E aqui, para você não ter dúvida de que Agar fez uma aliança com Deus, o verso 13 diz assim: então
ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi e está entre Cádiz e Bered. Quando os israelitas saíram do Egito, eles foram até ali a Cádiz Barneia. É a primeira cidade de onde os espias recuaram, dizendo: vamos fugir porque esse povo é de gigantes. Cádiz, a cidade que está lá mais para o sul, na direção do Egito, ou seja, Agar estava quase indo para o Egito e ela decidiu voltar porque ela fez uma aliança com Deus. E Agar deu à luz um filho, Abraão. E Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou Ismael. Quem escolheu o nome de Ismael? Foi Deus, que pediu à mãe que desse esse nome. E Abraão atendeu a mãe e atendeu a Deus e colocou o nome de Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. A criança está dizendo ali que tem uma música linda sobre o Deus que vê. É o nome desse poço aqui. O nome do poço significa literalmente, eu vou fazer aqui a tradução literal: fonte daquele que vê. Então, Beer-lahai-roi significa fonte daquele que me vê. O fonte daquele que vive, daquele que vê. Esta fonte e este altar foi construído por Agar, mãe de Ismael. É impossível você ler essa Bíblia, é impossível você ler essa história e dizer, como dizem alguns, que as mulheres não têm direito do reino de Deus. É impossível alguém ler essa história e não perceber que o Deus da aliança não faz diferença entre homens e mulheres. O Deus que fez uma aliança com Abraão é o mesmo Deus que fez uma aliança com Agar. E ele faz uma aliança com Abraão e com Agar, tratando-os indistintamente, tratando-os de maneira poderosa, misericordiosa. Ele diz para aquela mulher que estava sozinha no deserto: sua descendência será numerosa e o nome do seu filho será Ismael, porque Deus ouve. O Deus que ouve e o Deus que vê, vê homens e vê mulheres, sem acepção de pessoas, sem distinção de gênero, sem nenhum tipo de preconceito de classe. Não importa se é Agar, a serva, ou Abraão, o patrão. Não importa quem é. Deus faz acepção apenas de fé. A única coisa possível para você colocar diante de Deus é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E esta mulher de fé voltou para o lugar onde ela estava sofrendo, voltou para a casa de Abraão. E eu fico imaginando Abraão recebendo ela de volta e dizendo: por que você voltou? E ela dizendo: porque o Senhor mandou. O mesmo Deus que apareceu para ti, apareceu para mim. E ele me mandou voltar. Porque ele é o Deus que me vê, ele é o Deus que ouve, e meu filho será chamado Ismael. Porque Deus ouve, porque Deus vê, porque Deus está com todos aqueles que nele creem. Eu vou convidar você agora para uma oração, e nesta oração eu quero pedir a você que reflita sobre isto. Que eu estou dizendo aqui, eu não estou pregando outra coisa não, estou pregando a Bíblia. Eu peguei aqui a Bíblia e você pode pegar a Bíblia hebraica, essa história está lá na Bíblia hebraica. Eu faço até questão de pegar aqui 2 versões da Bíblia hebraica para você perceber. Essa história está lá no livro de Gênesis, aqui na tradução de André Schurrack, exatamente como a gente acabou de ler.
Deus fez uma aliança com Agar e mandou colocar o nome do seu filho Ismael. Portanto, há uma aliança com Agar e Ismael também. E esta é uma aliança de um Deus que responde, que vê e que acompanha a aflição de todas as pessoas. E eu quero que você entenda que o mensageiro de Yahvé, o anjo que manda Agar voltar, manda ela voltar com base na promessa do Senhor. E vai dizer, tua descendência será numerosa, e ela vai habitar nessa terra aqui também, e vai morar em fronteira com seus irmãos. Também o texto está dizendo que a descendência de Agar e de Ismael vai viver em guerra. Está dizendo ali, sim. A mão deles será contra todos e todos contra ele. Então, o Deus da aliança, o Deus de promessas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus de Sara, de Agar, de Rebeca, de Lia e de Raquel. É um Deus que faz a sua aliança com pessoas, com qualquer pessoa de fé que está diante dele. Se você tem essa fé, que Deus te ouve, que Deus te vê, eu queria convidar você agora para a gente orar. E queria pedir a você que colocasse a sua aflição diante de Deus. Mas também quero pedir a você que ouça a voz de Deus e faça aquilo que é a vontade de Deus. Por mais difícil que pareça, faça a vontade de Deus vivendo pela fé. Vamos orar? Eterno e bendito Deus, Deus que ouve, Deus que vê, Deus que tudo conhece, estamos aqui diante de Ti, Senhor, colocando as nossas vidas na Tua presença. Somos homens e mulheres de fé, homens de Deus e mulheres de Deus, que estamos todos aqui diante de Ti, ó Deus, pedindo que o Senhor confirme a nossa oração, que possamos ver a Tua mão dirigindo a nossa vida, que possamos seguir a Tua voz, os Teus decretos e os Teus caminhos. Ainda que os caminhos dos homens sejam tortuosos e ainda que estejamos envolvidos pelas realidades do nosso tempo, que nós sabemos que nos acometem, porque os homens seguem a sua própria carne e sangue. E embora saibamos que Deus permita que os homens sigam sua carne e sangue, nós pedimos, ó Deus, não permitas que deixamos de ouvir a Tua voz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal e guia-nos pelas Tuas veredas, pelos Teus caminhos, por amor do Teu nome. E faz conosco, ó Deus, uma aliança eterna. É o que pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.